1 Samuel capítulo 7. Versículo 9. Vamos ver o versículo 9, né? Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. Vamos mais adiante, o versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocaustos, sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Podeis sentar, amados. Glórias ao nome de Jesus. Eu quero deixar esse texto aqui no óleo, para que a gente possa voltar para ele daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco. Mas Rafael pode colocar aí agora o Salmo de número 124. Está ventando aqui, deixa eu ficar com o monitor. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então teriam nos engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um laço, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, graças a Deus, nós estamos chegando no final de mais um ano. Eu digo graças a Deus, por quê? Porque você já parou para imaginar o quanto Deus trabalhou para que você e eu pudéssemos estar aqui nessa noite? Nós vimos dizer ali que se não fosse o Senhor, o inimigo já teria nos engolido vivos. E a gente está chegando no final de mais um ano, todo mundo na presença do Senhor, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aí a gente vê o salmista louvar a Deus, dar graças a Deus, adorar a Deus por tantas maravilhas, por tantos milagres, pelo trabalhar de Deus. É interessante, a gente olhando esse salmo, volta lá no início, meu filho. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Aí a gente fica assim, imaginando que esse ano, eu, você, nós descansamos, tiramos férias, nós tiramos folgas,
nós dormimos, descansamos, nos desligamos totalmente da vida aparecendo ali. Quando a gente está dormindo, a gente está totalmente entregue, né? Então, como eu chego? Se o diabo tem toda essa fúria contra a minha vida, como é que eu cheguei até aqui? Sabe por quê? Porque enquanto você dormiu, enquanto você tirou folga, você teve férias, banqueteou, o teu Deus nem sequer cochilou, ele nem sequer tosquenejou. Dá para entender o porquê que você está aqui nessa noite? Quando nós entramos por essas portas nessa noite, eu vi o Senhor falando com a igreja. A minha benignidade é para sempre. O diabo se levantou, tentou te destruir todos os dias da sua vida. Todos os dias que você acordou, o inimigo já estava de pé para tentar destruir a sua vida. Se não fosse o Senhor, ele tinha te engolido vivo. Mas você está aqui. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele nem sequer cochila. Vê aí o versículo 3 e 4, né? Salmo 101, versículo 3 e 4. Ele então nos teria engolido vivo. O 4. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. É terrível a gente parar para pensar que se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor nem sequer cochilou, nem sequer... Quando a palavra do Senhor diz ali em Isaías 64, versículo 4, tosquenejar significa cochilar. Quer ver? Olha para Isaías 64. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Deus trabalha em seu favor. Essa palavra nessa noite é para te conscientizar de que Ele está no controle da sua vida. Assim como você deitou e dormiu e acordou porque o Senhor esteve ao teu lado, a palavra do Senhor diz que Ele estará para sempre. Não te preocupes com nada. O Senhor veio, te trouxe essa noite, o Espírito de Deus te guiou aqui nessa noite para tirar do teu coração todo medo. Deus está dizendo, não fui eu que te trouxe aqui essa noite, quem te guardou naquele dia, naqueles grandes livramentos, e tantos outros que tu nem sequer imaginou que estava em perigo, e o Senhor te guardou. Certa feita, Pedro estava ali afoito, ele sempre foi ousado, né? Isso era uma das qualidades do apóstolo Pedro, a ousadia de se oferecer, de estar na brecha, na posição, se colocar ali para tentar resolver alguma coisa. E Jesus vira para ele e diz, Pedro, agora mesmo, Satanás tentou cirandar como trigo na sua vida, e eu não permiti. Pedro nem sequer tinha percebido que Satanás queria cirandar como trigo. Por que como trigo? Porque o trigo, ele precisa passar por um processo um processo árduo, difícil, na peneira, no amassar, no descascar. O diabo queria fazer isso com Pedro, e Jesus não permitiu. Acha que ele só tentou contra a vida de Pedro? Acha que ele não se levantou contra a sua vida o ano inteiro? Tem gente que uma certa feita, a gente foi numa igreja e uma pessoa pregando, dizendo que o diabo ele não destruiu a vida da igreja ainda porque ele está preso, ele está amarrado. Gente,
Não é por isso. Primeiro, porque ele não está preso. Segundo, porque o anjo, Jesus Cristo, o anjo do Senhor, ele acampa ao teu redor e te livra. Jesus é o teu libertador. Jesus é aquele que te livra, que te guarda. Você está seguro nas mãos do Senhor. Se você chegou aqui nessa noite, foi porque o Senhor te guardou, te livrou, te protegeu. E o Senhor quer te fazer consciente disso, para que você possa descansar o teu coração e confiar nele. Esta enfermidade não é para a morte. O Senhor teu Deus é o único Deus que cura. E aí a gente vê que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o nosso inimigo já teria nos engolido vivo. Imagina, se não foi Deus, se não foi o Senhor que te livrou. E outra coisa, às vezes a gente pastor, consegui, então eu tô começando a entender o que aconteceu comigo aquele dia, e o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu Deus, mas Ele não está contigo tão somente para te livrar, mas Deus está com a igreja, com o seu povo para prosperar, para dar qualidade de vida, para dar condições, para te abençoar, para te fazer feliz. A palavra dele diz que aquele que tem deixado pai, mãe, irmão, por amor dele e do evangelho, receberia 100 vezes mais nessa terra e por fim a vida eterna. Dá para entender? Quando Samuel fala aquelas palavras acerca do livramento de Deus, de que Deus estava com ele, quando ele chega a dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, que é o versículo 12, então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu lugar de Ebenezer e diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa palavra está inserida em um contexto em que Deus trovejou contra os inimigos do povo dele para dar livramento. Agora você imagina que Deus é que troveja contra os inimigos do seu povo. Sabe o que é isso, irmãos? Trovejar. O trovão assusta, não assusta? Agora fica imaginando, louvado seja o nome de Jesus, o Senhor dando o livramento para o seu povo através de trovões. Ali foi o exército filisteu que se levantou para acabar, para triturar, para destruir Israel. Agora você imagina um exército vem, se levanta e Deus troveja do céu para livrar o seu povo. Não, observa esse texto, talvez você não conseguiu entender lá no início. Vamos voltando aqui em 1 Samuel capítulo 7. Ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Eles estavam com medo. Não é um demérito só teu, não. O medo, ele vem porque nós somos humanos. Nós tememos, nós temos medo. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então, naquele momento de comunhão ali, Samuel toma um cordeiro e oferece ao Senhor ali, em sacrifício, em holocaustos, e o Senhor, e clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor ouviu. Você orou esse ano, você teve medo esse ano, você se preocupou, você até pensou que não chegaria no final do ano. Eu fico imaginando Jó. Jó,
ele olhava para as suas chagas, para as suas doenças, para as suas feridas, e dizia, será que, quando o dia amanhecia, será que eu chego até o fim da noite? Aí dormia, acordava, ainda estou aqui, ainda estou vivo. A Bíblia diz que depois daquilo ele viveu 140 anos. Isso é Deus. Você pode aplaudir ao teu Deus, é Ele. É o Senhor Jesus. Depois dessas coisas, depois disso, sempre vai haver um depois disso, depois dessa doença, depois dessa enfermidade que tentou te destruir. Deus te dará vida e vida em abundância. E aqui os filisteus se levantam, é oferecido o holocausto, Deus deu a dica aqui, uma adoração que Samuel fez. Aí o versículo 10 diz, e sucedeu, depois do povo adorar, louvar, confiar, orar a Deus, sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia, grande trovoada contra o povo de Deus, contra os inimigos do povo de Deus. Aí você pode imaginar? Essas são as coisas que Deus faz para te proteger. Nós estamos chegando no final de mais um ano, e há quem acha que não precisa adorar um Deus desse. E há quem acha que não precisa glorificar um Deus tão maravilhoso como este. Observa que tudo que foi falado quando o irmão Gilmar chegou aqui, leu aquele texto, ele falou da proteção de Deus. A igreja, talvez, eu já estava ligado, está vendo como Deus está falando? Eu te protejo, meu filho. Eu te livro, minha filha. Eu te guardo, minha igreja. Eu sou o teu Deus, igreja. Se não fosse o Senhor, o inimigo já teria te engolido, mas foi o Senhor. Glorifica o Senhor, porque foi Deus que te livrou, foi Deus que te deu mais um ano de vida. Tenha expectativa, Deus é bom, tenha esperança, Deus é grande, Deus é bom, o teu Deus é poderoso, o teu Deus é soberano, o teu Deus é zeloso, o teu Deus é cuidador. Tenha esperança em Deus, confia mais em Deus. O Senhor é contigo. Glorificado seja Deus. Ainda há quem acha que não precisa adorar a Deus. Interessante, o Salmo de número 116, eu estou mais lendo um pouco mais, talvez fale um pouco menos, mas olha o que diz o Salmo 116. O Salmo 116, irmãos, ele é muito lindo. Eu amo ao Senhor. Porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Isso talvez não faz você voltar, talvez no mês de maio, junho, julho, aí de 2025, aí que o inimigo tentou te destruir. Mas o Senhor te livrou, cordéis da morte te cercaram. Então por que você está aqui? Porque você tem poder para vencer a morte? Não, foi o teu Deus que trovejou com grande trovoada contra aquele mal e te deu vitória. Se reúne para cultuar a Deus com alegria, com esperança. Gente, quem é o povo da terra que tem um Deus como esse? Que é só você, só nós somos o povo mais seguro, mais feliz da face da terra. Esse Deus que nós estamos adorando, que estamos glorificando, ele é tão zeloso que quando ele tira Israel do Egito, a palavra do Senhor diz que ele se colocava como uma coluna de fogo em volta daquele povo durante a noite. Quem poderia chegar? Quem poderia passar daquele fogo para tocar naquele povo? E durante o dia, como uma coluna de uma nuvem, né? Uma nuvem cobrindo aquele povo. Você pode imaginar o zelo, cuidado? Voltando, diz que cordéis da morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Irmãos, fico imaginando aqui este salmo. Ele não é sobre ausência de perigo,
de angústias, de tristeza. Não é sobre isso não. A nossa trajetória espiritual é sobre a promessa de Deus, de nos livrar, de nos guardar. É sobre o Senhor estar conosco o tempo inteiro. É sobre isso, não eu passei, tem que passar. A palavra do Senhor diz que nós vamos passar. Olha o que diz lá em Isaías, louvado seja Deus, 43, versículo 2, vai passar, mas vai passar, passará os céus e a terra, isso aí vai passar. Esse seu problema vai passar, Jesus vai te curar. É uma palavra profética, o Senhor vai te libertar. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Pastor, isso é para Israel. Foi para Israel. Você foi enxertado na videira. Vai passar pelas tribulações. Às vezes não é um fogo fisicamente falando ali, mas é o fogo das provações da vida. Situações que você olha e diz, não tem jeito, não vou suportar. Não é você, é o teu Deus. Você pensou isso em janeiro, nós estamos em dezembro. Está temendo? Lembra da frase que eu falei na última mensagem? Por que temer o amanhã? Se o amanhã é apenas o hoje, que ontem eu tanto temia. Por que ter medo? Quando passares, porque vai passar, por provações nós vamos passar. Às vezes dói, às vezes assusta, nos faz ter medo. Mas, gente, a gente serve o autor da vida, aquele que chega e diz, Lázaro, vem para fora. Senhor, mas já cheira mal, Lázaro, vem para fora. Senhor, mas tem 4 dias que ele morreu, Lázaro, vem para fora. Nós servimos a esse Deus e às vezes a gente esquece que é Ele, que a gente serve o Deus que abriu o mar, que a gente serve o Deus que ressuscita mortos. Nada é impossível a esse teu Deus. Não é sobre a ausência de luta, de aflição, de perigo, não. É sobre a promessa que o Senhor diz, aonde estiver, estarei eu no meio deles, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso, irmãos. É isso. Volta lá ao Salmo 116, meu filho. No versículo 4. Salmo 116. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Aqui está o escape. Você sabe falar? Aqui não tem nenhum mudo. É só chegar num cantinho e falar, Senhor, livra a minha alma. A Bíblia diz que ele só falou isso. Ó Senhor, livra a minha alma. Este salmo não há uma certeza sobre a autoria dele, né? Alguns estudiosos atribuem ele a Ezequias, né? O rei Ezequias, quando esteve na sua enfermidade ali, e o Senhor curou e deu a ele mais 15 anos, né, depois da enfermidade. Os estudiosos atribuem esse salmo a Ezequias. Seja lá Davi ou Ezequias, mas olha aí, diz, eu invoquei o nome do Senhor. Eu fico imaginando Ezequias naquele momento em que Isaías sai e diz, olha, o Senhor disse que você vai morrer. Aí ele vira para a parede, oh meu Deus, e começa a gritar, a chorar. Ele ia morrer, irmãos, ia. Mesmo tendo sido Deus falado, Deus é um Deus tão amoroso que ele não suporta o choro de um crente. A tua vida pertence a Deus, irmão, descansa o teu coração. A Bíblia diz que ele só invocou o nome do Senhor. Vamos lá para o versículo 5. Piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus tem misericórdia. E lembra dos versículos que a pastora Esté leu, e a sua benignidade dura para sempre. Continuando. Esse salmo é bonito demais. O Senhor guardará os simples
Eu estava abatido, mas ele me livrou. Abatido significa caído, prostrado, derrotado, destruído. Pode uma pessoa estar nessa situação e voltar a adorar a Deus? Pastor, como estava Jonas? Engolido no ventre de um grande peixe, no fundo do oceano. Alguém pode imaginar que esse homem um dia ia adorar a Deus? E a Bíblia diz que ele mesmo dizia: eu voltarei à casa do meu Deus e o adorarei. Já pensou um homem no fundo? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus tremendo é esse Deus? Continua o versículo de número 7. Volta, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Eu acho que era Ezequias mesmo, né? Volta, porque um homem condenado à morte pode voltar a adorar a Deus sem nenhuma doença, sem nada, cheio de força e vigor, vai viver, porque o teu Deus te ama. Clama ao Senhor teu Deus, ore ao Senhor teu Deus. A palavra do Senhor diz que o salmista invocou o Senhor e ele o livrou. Chega ao ponto dele dizer: porque tu, Senhor, livrastes a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Tu me deste todo esse livramento. Agora ele vai dizendo assim, ó: agora eu vou andar perante a face do Senhor. Eu vou andar, não tem outro jeito, eu vou andar. Eu não tinha forças para sequer tomar um banho, eu não tinha força sequer para me levantar, para fazer uma comida, mas Deus fez tanta coisa em minha vida, Deus vai fazer que eu vou andar. Eu vou andar, eu não vou me arrastar igual eu me arrastei. Eu vou andar na presença do meu Deus agora. Marchar. Continua, meu filho. Crie. Por isso falei, eu estive muito aflito. Gente, observe essas palavras. E eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. É claro. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Agora, ele começa a projetar uma vida de adoração a Deus. Ele começa a entender que Deus criou ele para adorá-lo. Dá para entender? É para isso. Tá? Todas as outras coisas serão acrescentadas. O Senhor vai acrescentar, vai te dar. Aí vai dizendo: eu tomarei agora o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele está com projetos novos de adoração, não está? Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Isso é um cântico. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor, ó Senhor, deveras, sou teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor e que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. É por isso que dá para pensar que ele era um rei, né? Todo o meu povo, né? Era uma pessoa que liderava. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Irmãos, chega ao ponto de um homem que estava condenado à morte, vira para a parede, chora, invoca o Senhor, e ele é agraciado por Deus de tal maneira, as misericórdias do Senhor, a bondade, o amor do Senhor é derramado sobre ele de tal maneira que ele procura em si: o que eu vou dar a Deus? Para pensar, o que 2025 está chegando, o que eu vou fazer por Deus? Aí ele chega à consciência: quer saber? Eu vou adorar, vou servi-lo, vou estar na sua casa. Eu vou estar o ano inteiro, eu vou participar de tudo na casa de Deus. Sabe por quê? Porque Deus livrou, Deus protegeu, Deus guardou. Assim como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Dia 20, hoje é 22, né? 21, né? 21 de dezembro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode aplaudir a Jesus Cristo, adorar esse Deus. Se precisar trovejar, vai trovejar. Se os inimigos se levantar, Deus já está posto ao teu lado para te proteger. Não temas.
nós estamos chegando no final de mais um ano, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.